Tudo bom, pessoal? Wander Duarte, professor Wander aqui no auladê.com.br. Vamos para a nossa aula de número 8, métodos de arquivamento, parte 2. Na aula número 7 falamos de métodos de arquivamento. Na parte 1, basicamente sobre o método alfabético. Agora nós vamos falar sobre outros métodos que aparecem também nos concursos públicos, né? Então, vamos falar do método geográfico, né? Localização, geografia, método geográfico. Melhores ordenações geográficas são nome do estado, cidade e correspondente, aí vai o nome da pessoa, né? Nome da cidade, estado. Então aqui a gente pode variar. Em primeiro lugar, ou o nome do estado ou o nome da cidade e o correspondente, tá? Vantagens do método geográfico: é direto e de fácil manuseio, certo? Desvantagem: exige duas classificações, o local e o nome do correspondente. Nunca esquecendo que no método geográfico sempre vai aparecer, né, o nome do correspondente. Beleza? Então, método geográfico, vamos falar agora do método por assunto. Esse método, ele requer um pouquinho mais de habilidade, tanto do arquivista como das outras pessoas envolvidas nessa organização. Por quê, pessoal? Depende da interpretação dos documentos sobre análise, além do amplo conhecimento das atividades institucionais. Eu tenho que saber muito bem o que aparece, né, o que aparece nesses documentos para poder organizar por assunto. No entanto, né, entretanto, o mais aconselhado nos casos de grandes massas documentais e variedade de assuntos. Quando eu tenho muito documento, é muito interessante trabalhar com o método por assunto. Então essa é uma vantagem. E pode aparecer isso aqui, né, no concurso público, na questão: qual a vantagem do método por assunto? Quando eu tenho uma grande massa documental, é vantajoso eu utilizar esse método de arquivamento por assunto. Beleza? Vamos falar então, vamos ver alguns exemplos de métodos de arquivamento. Olha só, eu estou classificando por assunto. Então qual é o meu assunto aqui? Ó? Patrimônio, pessoal, demissão. Eu estou falando de patrimônio e estou falando do método geográfico. Então geográfico: Brasília, a cidade, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu organizei por assunto e depois eu estou utilizando o método geográfico. Aqui novamente, ó, pessoal, por assunto, método alfabético: o Celso Aguiar, o Francisco Borges, né, Jurandir Cardoso, né, Lúcia Castro. E eu estou falando de demissão, folha de pagamento, e estou usando o método secundário, que é o cronológico. Eu estou usando a data, a datação: janeiro a julho de 1980, agosto a dezembro, janeiro a julho de 1981. Então eu trabalhei com assunto, e dentro do assunto eu falei de geográfico, falei de alfabético e falei de cronológico. É uma dica, beleza? Vamos lá então. Agora a gente vai falar do numérico simples. Método numérico simples, né? Na atribuição de um número para cada correspondente. Cada pessoa, cada usuário, né, cada correspondente, ele vai receber um número, uma numeração simples, certo? Só que ele exige um índice alfabético remissivo, que é o quê? É uma tabela, uma folha, um documento aonde as pessoas vão buscar esse número, né, e esse correspondente. Vamos ver um exemplo disso? Olha só, o índice alfabético é uma lista minuciosa, detalhada, ordenada alfabeticamente dos termos ou assuntos contidos no texto. Então eu vou ter um númerozinho, mas eu vou ter também, né, um guiazinho, uma folha que vai me dar acesso, onde eu vou achar o caminho para chegar nessa documentação, tá? Olha só, pode também incluir nomes de pessoas, nomes geográficos, né, acontecimentos também, mas o índice remissivo então vai ser o documento, o papel, que vai me ajudar a me localizar nesse arquivo e encontrar melhor essa documentação. Vamos falar aqui do índice alfabético remissivo, aqui um exemplo, né? Olha só, eu tenho um assunto, ações. Então, lá nesse documento, né, nesse índice alfabético remissivo, eu vou buscar, eu vou ver, ó, tá na pasta número 40, ações, pasta 40, balanço patrimonial na pasta número 52, e assim sucessivamente. Eu vou ter uma organização por assunto e a localização, né, nesse meu documento para encontrar esse material, certo? Então, o nosso próximo método é o método cronológico. Cronológico bem simples. A data, né, dia, mês e ano, muito utilizado em repartições públicas. Quando dá entrada no protocolo, aquele carimbo, ele recebe um número e a data, e assim ele vai ser organizado no arquivo. Normalmente nas repartições públicas funciona dessa forma. Outro método é o dígito terminal, né? O que acontece aqui? Os documentos são numerados sequencialmente, mas sua leitura apresenta uma peculiaridade que caracteriza o método: os números dispostos em 3 grupos
de 2 dígitos. Cada um, né, 2 dígitos cada um, são lidos da direita para a esquerda, formando pares. Vander, como assim? Vamos para o exemplo, acho que vai ficar mais fácil a gente entender. Olha só, o número 42.054 será representado pelos grupos 04, 20 e 54, certo? Método muito utilizado em bancos. Então olha só, 04, 20 e 54. Eu vou pegar um número, né, que ele tem 5 dígitos, vou compor a dupla do 4 com o 0. Né? Desvantagens: leitura não convencional dos números, disposição física dos documentos de acordo com o sistema utilizado na leitura. Pessoal, isso aqui aparece bastante também em questão. Eles colocam um número, né? Questão de concurso. Eles colocam um número de 5 dígitos e a gente tem que lembrar sempre que tem que formar pares. Para formar o par, a gente vai colocar o 0 para compor junto com o primeiro número nesse caso, certo? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos e não esqueçam, vamos curtir, compartilhar e vamos divulgar esse auladê.com.br. Um abraço, até a nossa 9ª aula de arquivologia. Pode tomar no café. Pode ir te aquecendo. Deixa eu tirar o óculos. Ele tá morrendo de frio, né? Pois é, eu falei pra ficar no casaco enquanto... Não tem problema, agora é a última parte, deixa eu botar aqui, senão... Chuta essa caixa aí pra cá. Só pra gente botar no lixo, ó. Ah, não, isso aí era pra lixo. No 7, nós falamos do método de arquivamento, basicamente o método alfabético. Agora nós vamos falar mais alguns métodos que aparecem, né, nos concursos públicos. Vamos lá? Não, vamos lá de novo. Eu esqueci de pegar. Método cronológico, então, pessoal, a ordem principal de entrada é a data, né? Vamos de novo, que eu... Processo, a data é o que vale, né? Então, é muito utilizado em repartições públicas, protocolar, bem clássico, não tem muita diferença aqui, não tem muita... Viajei nas minhas ideias. Tu quer olhar...